que, sem o seu sustento, acredito que não teríamos chegado até este momento. Amigo incomparável de todas as horas, concluímos na manhã de hoje, ou para aqueles que assistirão a este encontro em momento futuro, a obra Tramas do Destino. Inúmeras foram as informações com as quais mantivemos contato, instruções do além-túmulo que nos chegaram pelas vias mediúnicas, por intermédio da inspiração, mas reconhecemos que, dada a imperfeição que tipifica as nossas almas, sentimos dificuldade na aplicação em toto das orientações seguras, materializadas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade abençoada do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, para quem nesse instante endereçamos as nossas amorosas vibrações para o restabelecimento da sua saúde, segundo a vontade de Deus e a necessidade do nosso irmão. Quanto a nós outros, continua a nos inspirar e fortalecer o nosso propósito, já divisarmos novos rumos, elencando literatura sobre a qual dedicaremos a atenção em um momento futuro. Abençoa a todos nós, neste momento, e aqueles que virão, e dá-nos a permissão para iniciarmos este encontro de almas, irmãs e amigas, plenos de gratidão por tudo que conquistamos até agora, que assim seja. Bem, bom dia. Vamos marchar itimoratos para o encerramento deste ciclo de estudo. Deixa eu só me arrumar aqui e vamos lá. Como estão todos? Passaram bem a semana ou essas 2 semanas de folga? Espero que sim. Então, esse é o nosso propósito, trazer algumas considerações acerca dos 2 últimos capítulos, últimas provações e novos rumos. Interessante nós levarmos em conta que no estudo anterior houve essa preparação onde nós tivemos a oportunidade de ver como a vida ela é um ato muito bem planejado por Deus, né? Na medida em que Rafael volta para o lar, Lisandra se dirige ao internamento, ela tem uma recuperação da sua saúde mental e depois o agravamento do seu estado de saúde, que faz com que ela demande para o leprocômio, assim como seu pai. E como a vida roda, como essas questões das dores que vivemos, elas têm sempre um significado. Recordo-me que essa semana, assistindo pela internet, acho que foi encontro de quinta, não, foi de terça-feira última, no Centro Espírita Caminho da Redenção, quando foi apresentada uma pergunta a respeito de uma família que teve dentro do seu núcleo 4 indivíduos que vieram a desencarnar pelo câncer. E a pessoa muito sofrida, acredito eu, ela
busca o Espiritismo para encontrar uma resposta. Pelas reflexões que fazemos, transferir essa experiência apenas para o campo da genética seria reduzir a riqueza da vida e, de certa forma, penalizar aquele núcleo familiar que ficaria como este estigma de, por gerações sucessivas, sempre ter alguém que iria, no decurso de sua existência, manifestar essa doença degenerativa. Falávamos, né, conversávamos no preâmbulo, que o homem vem afastando de Deus da equação, e quando se afasta Deus da equação, nós perdemos a nossa origem divina, em que pese alguns tentarem, sem uma origem divina, colocar uma natureza espiritual, essa conta não vai fechar. Porque com uma causa primeira ordenadora de tudo, esta causa primeira ordenadora de tudo institui as suas leis. E estas leis fraudadas em maior ou menor grau requerem, em algum momento, a devida reparação. Então, a conta só fecha no sentido de entender quando nós voltarmos à equação, a inserir o componente divino para encontrarmos as respostas que estamos a buscar, né? E por vezes não, o mundo por si só não nos oferece estas, né? Que quando chegam, elas aclaram para nós o entendimento das questões existenciais que passamos. Então, as ideias centrais do capítulo 29, intitulado Últimas Provações, elas estão baseadas, primeiro, numa análise das provações para a família, e, num segundo momento, trata da libertação de Lisandra. Então, para a família, esse processo expiatório, embora ele possa ser observado desde o nascimento de Lisandra, do consórcio de Artemis com, com, com Rafael, que Rafael logo em seguida ele é acometido pela hanseníase e ainda sem usufruir da presença dos filhos, né, porque os filhos com pouco mais de 10 anos de idade, a doença ela ganha essa intensidade e ele se desloca, portanto, aos 14 anos de sua filha para a internação. E lá permanece por 16 anos. É um quarto de uma vida, por vezes, né? Pessoas com 60 anos ficariam um quarto de sua vida em processo de internação. Então, a expiação nessa parte final do livro, ela ocorre por um segundo movimento de separação. Veja que o núcleo, ele nunca esteve, na maioria do tempo de sua formação, totalmente integrado. Sempre a partir daquele instante em que há o diagnóstico, um personagem está fora. Então, o Rafael retorna e Lisandra vai. E Lisandra vai para não mais voltar. Ela, como vimos, ela teve uma melhora no seu quadro psíquico, mas fisicamente ela manifesta uma vez mais a lepra. E aí eu gostaria de lançar aqui uma pergunta, e uma pergunta desafiadora. Alguém parou para pensar do porquê que a doença de Lisandra começa psiquicamente, com efeitos orgânicos, depois, aos efeitos orgânicos se sobrepõem, ou aos efeitos surgem outros de natureza relacionada à hanseníase, por um período. A hanseníase, ela tem o seu controle, a recuperação da saúde mental, mas agora a hanseníase retorna.
Vocês fizeram essa reflexão? Vamos lá. Alguém gostaria de colocar o entendimento do porquê isso ocorreu? Silêncio tumular. Tudo bem. Bora. Então vamos lá. Vejam só. Se nós observarmos estes movimentos finais da existência de Lisandra, quando ela tem a recuperação da sua saúde mental, foi a chance que a divindade concedeu para ela ressignificar a sua existência e, com a luz da doutrina espírita, entender as causas anteriores da sua aflição. E ao entender as causas anteriores da sua aflição e ao assumir a culpa e responsabilizar-se pelo processo, ela reabilita-se perante a sua própria consciência, criando, portanto, condições de, na próxima existência, reencarnar em condições melhores. Quando a consciência se ajusta, a consciência se reajustando, o corpo físico agora pode desaguar a sua toxidez final, aquela reserva de desequilíbrio que estava no corpo espiritual é libertada pela ressignificação, por não ter mais receio de adoecer, por entender o processo. Então, Deus deu exatamente esse sentimento de culpa, ela compreendeu e transformou a culpa em responsabilidade, em comprometimento futuro. Ela se compromete num futuro de fazer diferente. Ela precisava desse espaço na sua vida para mudar, porque senão imaginemos que se ela não tem esse processo de melhora e que começa com, não somente com o tratamento, mas com a questão desobsessiva, ou de fundamental importância, ela não teria como fazer ela mesma ser o personagem principal do seu processo de transformação. Muito provavelmente ela reencarnaria numa existência posterior, ainda manifestando algum nível de transtorno, então adiando muito para frente esse processo de tomada de consciência. Então, este é o meu entendimento. Está aberto aqui para contrapontos que nós trataremos com total liberdade de discordância. Mas, voltando então para essa parte final, quando ela sai do hospital psiquiátrico, já com uma grande recuperação em seus processos mentais, por força de tudo que ela demonstrou naquele primeiro ambiente de internação, ela é transferida para o para o tratamento da hanseníase, e o carinho com que ela foi tratada, porque ela já vai recomendada, neste ambiente lhe foi oferecido uma espécie de quarto harmonizado para lhe dar o aconchego necessário, para que dentro desse aconchego ela pudesse também manter, de alguma forma, o equilíbrio da sua saúde mental, mas vejam como o mundo espiritual atua. Na Terra se deslocou para aquele ambiente vigias espirituais que ficaram de prontidão, evitando que os perturbadores do além, aqueles inimigos que ela angariou na sua existência anterior, fizessem algum tipo de admoestação, dificultando um quadro que já sabia-se de antemão que seria este retorno, esta internação, para ela seria a parte final. O mundo espiritual já sabia. Então, agora ela havia adquirido mérito. Mas no hospital, ela, é lógico, precisava de ser submetida a um tratamento. Agora, o tratamento que foi oferecido
Era o tratamento da época, portanto, mas os remédios produziram efeitos colaterais indesejados. É bom que nós não percamos de vista que o organismo físico dela já estava debilitado pelas inúmeras crises epileptiformes que ela passou em tempos recuados. Eu não sei se vocês já presenciaram algum ataque epiléptico. O paciente ele sofre ele tem uma espécie de choque adrenérgico muito grande. Ele tem um aumento da pressão arterial, você tem uma frequência cardíaca elevada. Esse curto-circuito cerebral ele sobrecarrega todas as vias efetoras, ou efetoras, até ver se eu não estou usando a nomenclatura errada, aferentes e eferentes. Então, você tem um descompasso entre o funcionamento de contração e expansão muscular, por isso que muitos, durante crise, chega a urinar, porque perde o controle sobre os músculos esfínteres. Então, o organismo sofre esse choque. E como ela tinha esse processo convulsivo, como que cíclico, o organismo dela já estava debilitado, em especial o sistema circulatório, particularmente o coração. Então, a ação medicamentosa produz febre recorrente, portanto, aumento da temperatura interna, o corpo vai lutar para fazer a diminuição dessa temperatura, não consegue, ela tem, né, momentos de delírio, porque a febre, a descompensação da circulação sanguínea, isso vai afetar o nível de oxigênio no cérebro. Se você tem mais ou menos oxigênio, você favorece os processos de dissociação psíquica. Então, o que está represado no inconsciente chega à tona durante o delírio, e durante o delírio a pessoa não vai ter memória, não vai se lembrar do que falou, do que vivenciou. Então, esse processo medicamentoso em um organismo já debilitado, não vamos nos esquecer que, muito provavelmente, durante a internação da paciente no hospital psiquiátrico, ela também fez uso de medicamentos. Isso aí, nós não podemos apartar da melhora as ações terapêuticas medicamentosas que a psiquiatria dispõe, juntamente com a laborterapia. Isso tudo favoreceu o tratamento espiritual associado. Então, o corpo de Lisandra já estava repleto de substâncias químicas artificiais, não são naturais, são todas produzidas em laboratório, era um corpo debilitado. E mais ainda, com a manifestação da doença, o resultado não poderia ser outro do que a falência cardíaca, com a consequência, a sua desencarnação. E Filomeno vai dizer que a libertação dela, embora exaurida, tudo ocorreu em paz. Justamente porque ela entendeu todo o processo. E quando ela vem a óbito, dona Adelaide já havia comunicado na Tércio, toda uma equipe especializada em processos desencarnatórios para lá se dirige, asseverando que há assistência nos momentos em que nós estamos a nos libertar, em especial quando adquirimos o mérito. Então, nessa última
fase dela, essa resignação foi de fundamental importância, decisiva até, porque quando o indivíduo ressignifica, se resigna, aceita a morte como algo inevitável, e ela diz: olha, eu tive encontro com minha avó, Adelaide, que me explicou tudo, me deixou em paz, tranquilizada, nós nos desapegamos dos despojos, olhamos para o corpo com um olhar diferente, sem temores, sem fixações no passado, sem apegos com o que se fica, com o que se deixa. E ela diz para a sua amiga para que envie notícias a seus pais para que eles ficassem bem, que ela estava indo e indo em paz. Esta postura mental, portanto, facilitou a essa equipe especializada a extração e a dispersão dos fluidos vitais. Depois eu vou corrigir o, como é que se diz? A lâmina, tá? Os fluidos vitais concentrados nos centros da vida vegetativa. Os centros da vida vegetativa são aqueles órgãos que constituem o nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, o coração, o trato do gastrointestinal. Nós sabemos que aqui dentro, na região do chakra gástrico, ou do centro nervoso gástrico, acontece todo o processo metabólico. E esse processo metabólico, ele consome fluido vital, ele armazena, distribui. Então, essas áreas, coração, trato gastrointestinal, a bexiga, o útero, as glândulas, em especial as glândulas sexuais, os vasos sanguíneos, o ureter, toda essa estrutura interna acumula fluido vital. E esses espíritos, então, pela a posição mental de Lisandra, tiveram maior facilidade na eliminação, na dispersão, na extração desses fluidos no momento do transpasse, como uma ação preventiva a processos de vampirização que ocorre junto àqueles que desencarnam apegados às sensações do mundo, às paixões, aos vícios de natureza física, mas também vícios de natureza moral. Então, isso é uma ação preventiva, evitando a ação dos parasitas espirituais que moram nos cemitérios. E aí a importância nossa, por isso que no capítulo, nos estudos anteriores, quando Ermelinda e sua cunhada, Dona Artemis, foram para o interior, para a despedida do pai de Artemis, ela teve aquela postura mental de dar o suporte durante o período em que são feitas as exéquias. Então, a postura mental, nós discutimos isso, o impacto que produz em quem parte, mas também, se nós mantivermos uma postura de ausência de respeito àquela despedida, poderemos estar atraindo esses parasitas espirituais para o entorno de nós. E eu garanto, não são espíritos esclarecidos. Um indivíduo viciado moralmente e fisicamente que vai despedir-se de alguém pode sair de lá acompanhado por alguns desses moradores dessas regiões, que verão naquela pessoa descompromissada com a vida e desatenta um alvo fácil para que esse espírito, venha a nutrir-se. Então, a mudança mental, para que a gente encerre esse ciclo, foi de fundamental importância também para o afastamento natural dos inimigos e perturbadores. Então, não há processo de desobsessão
que tenha êxito se o indivíduo que ele sofre o processo não realizar a sua quota parte. É preciso que nós tenhamos muita força de vontade para não sucumbir. E o mais interessante, que embora a sofreguidão da família Ferguson, eles também demonstraram profunda resignação ante os acontecimentos. E eu fiquei imaginando assim, olha que bacana, a casa espírita, embora de grande expressão, né, o Francisco Xavier foi solidário ao ocorrido, visitaram a família enlutada, e esta família enlutada realiza o culto do lar em gratidão a Deus pela sua intercessão junto a Lisandra. Nenhuma revolta, em que pese a dor da saudade, o acontecimento que dificultou o deslocamento para aquela despedida pessoal, e veja como que a gente cresce com a doutrina espírita. Eu me recordo de um acontecimento trágico, que foi um avião que saiu do Brasil em direção a Paris, em França, e ali próximo a Fernando de Noronha teve um colapso por um motivo técnico qualquer, arrojou-se sobre o oceano e todos vieram a óbitos. E corpos até hoje não foram resgatados. E algumas famílias, elas não conseguiram superar esse momento porque condicionaram a morte ao ato solene do enterro. Eles não viram os corpos, receberam algo que simbolizava aquele que fora vítima do acidente. Então, o ocidental tem infelizmente, essa dependência psíquica de encerrar o ciclo da vida por um ato que materializa entregar o corpo ao solo. Essa família não teve essa oportunidade. Numa época em que nós não tínhamos internet, dificuldades de conexão via telefônica, lembremos que o acontecimento foi noticiado via telegrama. Telegrama. Então, é um ato de fé profunda da família Ferguson. Aceitar os desígnios de Deus. Viver o luto, mesmo que à distância. E não foi de um amigo, não foi de um parente distante. Foi de um filho, uma irmã, uma sobrinha, que era tratada como filha pela convivência próxima de Ermelinda. Então, são exemplos para nós de testemunho de fé e de adoção sincera aos princípios da nossa doutrina. E aí a gente caminha para o próximo capítulo, que é o 30º, que encerra a nossa jornada nesta obra, intitulado Novos Rumos, e a análise inicial é o significado primeiro que eu peguei em minha mente, que é desistir não é uma opção. Nós não podemos estancar diante de qualquer obstáculo. E é um capítulo profundamente filosófico. Eu diria aos amigos, tranquilamente, só esse capítulo daria um seminário inteiro. Tamanha é a quantidade de informações que poderiam um parágrafo nos projetar para um tema específico.
dada a sua extensão e complexidade, eu fiz alguns recortes daquilo que julguei mais pertinente ser abordado num tempo curto que dispomos. Então, a parte primeira é uma introdução de Filomeno, e depois toda ela é uma dissertação de um pensamento filosófico de Natércio. É um alerta que foi dada ao Brasil por meio de uma família e que está à nossa disposição desde a década de 70 do ano passado. E acredito que nós não tivemos ainda a oportunidade de refletir com maior profundidade essas observações. Então, nessa parte primeira, Filomeno vai dizendo assim: o sofrimento nas almas submissas, vejam, o sofrimento nas almas que se submetem, converte-se em adubo fértil com que estas se enriquecem de frutos de amor e paz. Filomeno fala isso porque foi esta a vivência dos Fergusson, em especial de Artemis e sua cunhada Ermelinda. Desde o início, elas entenderam que as experiências dolorosas pelas quais passariam ou estavam passando, elas tinham uma causa, embora no início não tinham a ideia dos porquês, mas a submissão à vontade divina fez com que elas se alimentassem. A submissão, por meio da fé, converteu-se em adubo fértil, e elas entenderam e foram enriquecidas por esses frutos de amor. Por que frutos de amor? Porque outras pessoas se consorciaram no processo de dor da família. Cândido, Dr. Passos, a médium Epifânia, a esposa do doutor, a esposa de Cândido. Então, os frutos do amor, que são resultados dessa submissão por meio da fé. Porque as pessoas verão a nós como exemplos a ser seguidos. E se aproximam porque percebem que há uma ambiência, embora a sofreguidão, que não se encontra em muitos lares. E esse estado de resignação leva o indivíduo a viver uma experiência de tranquilidade, de paz. Daí a família prosseguia na obediente faina da edificação do bem, sustentando os compromissos da assistência fraternal a que se afeiçoou. Portanto, não se rebelaram contra Deus e não abandonaram as suas tarefas. Antes, prosseguiram porque assumiram um compromisso com a consciência individual, um compromisso com aqueles que acreditavam no seu engajamento e um compromisso com a consciência cósmica. Porque pessoas que delegaram tarefas a este núcleo esperavam que as tarefas fossem cumpridas. E foram. E foram. E quantas vezes nós não percebemos que alguns irmãos nossos se afastam porque os seus objetivos não foram atingidos, acreditando o fracasso dos seus empreendimentos a uma suposta ausência de força espiritual da casa, ou de que Deus não levou em consideração os seus esforços. Mas esse é um capítulo também que, a partir deste momento, é como que se Emmanuel cedesse a palavra, porque ele passa a relatar a fala, o discurso todo de Natércio, que tem na sua fase inicial a perspectiva de que a união de Gustavo e Tamires fosse
o vetor que possibilitaria, no futuro, uma nova configuração familiar a partir do núcleo presente. Aqueles espíritos compromissados lá no passado, eles retornariam em personagens e em papéis distintos para dar continuidade a essa renovação continuada. É muito interessante e no final a gente vai trazer algumas considerações a esse respeito. Mas Natécio vai começar falando sobre a questão da finalidade do processo reencarnatório, né? A roda da vida, ao dizer, revivem em nós, sob circunstâncias próprias, fatos e acontecimentos com que nos acumpliciamos, chamando-nos a atenção para os resultados felizes ou desditosos que somos obrigados a defrontar e atender. Essa imagem que aí está no slide é uma imagem que representa a roda de Sansara, retirada do pensamento budista, né? Que estaria relacionado aos nossos apegos, aos nossos desejos, que nos mantém conectados à necessidade de voltar, até que nós nos desapeguemos e aí nos libertemos do jugo da matéria. Mas, nesse momento, na testa da senhora, as circunstâncias pelas quais passamos, de certa forma, é a replicação de fatos e acontecimentos passados com os quais nós nos acumpliciamos. E é preciso que estejamos atentos a tal ponto para que reconheçamos que tanto o êxito como fracassos são sinalizações desses acontecimentos, os êxitos e os fracassos. Eu não me recordo qual foi a obra, mas há algo que ficou em minha mente a respeito dos suicidas, de que o suicida, quando ele se aproxima da idade em que, em existência anterior, ele cometeu o mesmo ato, todas as ocorrências infelizes que ocorrem no entorno de si o conectam ao ato passado e, de certa forma, passam a exercer uma pressão sobre o seu psiquismo, porque estão guardados os atos passados na sua memória, e ele pode ter uma impulsão para o cometimento, uma vez mais, daquele ato que em alguma existência lhe ceifou ou interrompeu a sua jornada. A depender da vigilância, da maturidade, do desenvolvimento intelecto-moral, aquele pensamento surge e logo ele é desconstruído, porque já ergueu-se uma barreira de natureza moral tal que, embora o impulso chegue, ele é imediatamente ressignificado. Nós nos apropriamos conscientemente e o ressignificamos. E é assim que esses impulsos, ao longo de inúmeras etapas reencarnatórias, ele vai se apagando. Mas o indivíduo muito fragilizado, ele pode sentir uma vez mais e pode vir a cair nessa tentação. Daí a gente sempre diz, Jesus nos convidou a estarmos vigilantes, ou seja, atentos e em estado oracional. No surgimento de uma demanda nesse sentido, recorramos à prece para desconstruir esses impulsos que tendem a nos levar a mais sofrimento. Bom,
Aí vai dizer, a roda das vidas sucessivas traz-nos de volta o que ficou para trás. Então, imaginemos que estejamos no ponto superior, orar e vigiar mesmo. Eu diria até antes, vigiar e orar, porque a mente atenta percebe a sugestão e recorre à oração. A vigilância tem que estar em primeiro lugar. Então, imaginemos que nós estejamos no ponto superior desta roda. Aqui, a roda vai passar o seu ciclo, e o que eu fizer nesta roda, as marcas que eu imprimir nesta roda, esta roda vai nos trazer de volta o que ficou para trás, seja na forma de carência ou de fartura, como efeito natural da marcha empreendida. Então, nós não temos como fugir do nosso passado. E quando, diante de um evento, seja ele muito exitoso ou um fracasso profundo, é realizarmos esta leitura, a fim de que nós avancemos. E é interessante que ele faz uma análise, na Testa vai fazer uma análise do tempo, que é um profundo ensaio filosófico, ao afirmar que o tempo, na sua contínua romagem, é um constante presente. Tudo é um constante presente. Passado e futuro são referências. O passado são as experiências realizadas, os patrimônios adquiridos, e o futuro é sempre probabilístico. É uma perspectiva de realização, condicionando-nos às ocorrências do ontem e do amanhã. Não raro nos acomodamos a tais limites, lamentando o passado, anelando pelo futuro, sem nos permitir usar convenientemente a hora atual. É o maior problema hoje da humanidade. São as crises de ansiedade, porque o indivíduo está olhando para um futuro que se encontra em estado potencial, mas sem deixar o passado para trás. Então, ele olha para trás. Se ele é um indivíduo que veio de uma série de insucessos, a tendência é acreditar os insucessos a terceiras pessoas e não as suas escolhas indevidas. Como eu ouvi essa semana, eu não vou entrar no mérito, mas sim o que eu ouvi de um recorte de um julgamento. Aí é uma juíza, ela colocando o seu veredito na condenação de um jovem que optou pelo tráfico de drogas. E ela diz assim: não há por que você colocar a culpa por ter adentrado ao tráfico de drogas nas dificuldades existenciais pelas quais passava a sua família. Você, enquanto indivíduo, fez o quê? Quantas vezes, segundo relatos nos autos, você evadiu-se da escola? Quantas vezes, por escolha pessoal, não deliberou demandar a rua ao invés do ambiente, do núcleo escolar, nas atividades variadas oferecidas pela instituição? A lei do menor esforço levou à condição atual em que se encontra. Aqui é um recorte de um parecer jurídico no momento da leitura da condenação. Eu aqui não estou condenando o indivíduo, estou só trazendo uma perspectiva de que muitas das vezes
Nós vamos apontar falhas no pai, na mãe. Ah, porque minha mãe nunca me deu isso, meu pai nunca me deu aquilo. Tá, e nós fizemos o que com isso? Nós fizemos o quê? Se cada um fizer uma leitura de sua vida, em que pese as gerações serem diferentes, eu acredito que as dificuldades, muitas das vezes, foram estímulos para que nós escrevêssemos uma história diferente da dos nossos pais. E tomamos as nossas escolhas, agora plenamente conscientes de que a cada decisão, a cada escolha, uma renúncia. Então, Natercio vai dizer assim: olha, é muito comum que nós nos fixemos ao que aconteceu ontem e o que está por vir amanhã. Só que quando nós tomamos essa decisão, nós acabamos nos limitando ao que aconteceu no passado e o que eu espero que aconteça no futuro, sem usar convenientemente os recursos que nos são apresentados na hora atual. Se eu tenho um projeto de futuro, a primeira pergunta é: o que eu estou fazendo para que esse projeto de futuro seja realizado? Se vocês fizerem uma pergunta para um jovem hoje, aonde você espera estar daqui a 5 anos? Ele vai dizer lá: eu gostaria de ser isso. Aí você faz uma segunda pergunta: e o que você está fazendo agora para chegar aonde você pretende daqui a 5 anos? A maioria não sabe. Ah, eu estou estudando para passar no vestibular. Isso é uma etapa de um planejamento mais complexo. Não há um planejamento existencial. Então, eu perco as possibilidades de usar convenientemente os recursos que a hora atual nos apresenta. Só que ele vai dizer mais lá na frente: o carro da reencarnação nos convoca a responder pela aplicação das horas, nos sucessos que sempre nos alcançam infalivelmente. Aqui a palavra sucesso está relacionada a acontecimentos correspondentes à escolha, aquilo que sucedeu, aquilo que sucedeu. Hoje de manhã eu fiz uma pesquisa, estou aqui consultando algumas possibilidades de estudo, e dentro da pesquisa vem assim: o que te impede hoje de obter o sucesso esperado? A minha resposta foi, acredito eu, bem diferente do que eles imaginavam. Então, depende do que cada um entende como sucesso. Para mim, sucesso não é dinheiro, não é posição social, não é titulação. Sucesso, para mim, hoje, é autorrealização. Se você é uma pessoa autorrealizada, você é uma pessoa de sucesso. E você pode se autorrealizar-se no exercício de qualquer profissão, desde que você seja feliz. Mas, infelizmente, nós condicionamos sucesso ao êxito financeiro, à projeção social, ao afago do ego. Eu acho que essa não é a resposta que muitos esperavam encontrar. Então, nós temos responsabilidades. Vejam que Natercio vai trazendo uma gradação para confirmar toda a história dessa família. Não há sofrimento sem causa, tanto quanto não há alegrias e sucesso sem uma causa. Tudo é efeito de algo que um dia realizamos. Mas este ponto é interessantíssimo. Tudo se encontra programado num esquema de equilíbrio e sabedoria transcendentes. Também essa semana, entre um intervalo de uma atividade imposta, eu estava em deslocamento e ouvia um diálogo entre Haroldo e Divaldo Franco. E Haroldo dizia assim:
Deus é justo e misericordioso. E a sua justiça e a sua misericórdia se manifestam do mundo pelas suas leis. Agora, não imaginemos de que as leis divinas são iguais aos softwares construídos pelos engenheiros terrenos. Por exemplo, você dá um comando no computador e vem lá uma mensagem. Esse comando não pode ser executado. Tente novamente, ou faça diferente. Ou seja, um sistema, um software, ele é limitado pelas possibilidades que o programador ali coloca no desenho do sistema que ele está empreendendo. Agora vejamos o que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo. Embora tudo se encontra programado num esquema de equilíbrio e sabedoria, as nossas atitudes, todavia, alteram os quadros das ocorrências a que estamos submetidos. Nós reencarnamos com uma programação. A gente pode mudar? Pode. Deve? Não. Mas somos livres. Então, as nossas atitudes alteram os quadros das ocorrências a que estamos submetidos, apressando ou retardando a nossa marcha, em conformidade com a direção que imprimimos ao comportamento pessoal. Não adianta ficar transferindo responsabilidade para outras pessoas. Mesmo diante de um evento em que a gente não tenha como encontrar uma causa mais precisa. Aqui eu vou dar um exemplo. Imaginemos que amanhã acordemos com a demissão do trabalho. Aí eu fui demitido. Aí eu vou culpar o chefe do meu setor, eu vou culpar o dono da empresa, eu vou culpar o governo. E aí eu vou transferindo responsabilidade e sentimentos adversos para aqueles personagens para os quais eu acredito a responsabilidade pela minha demissão. Beleza. Superada essa fase, eu vou fazer o que em relação a isso? Aí eu passo a endereçar um sentimento de natureza inferior, manifestando uma emoção igualmente inferior, vou adoecer e o problema vai continuar existindo. E o que fazer com isso? Assumir a responsabilidade pelos nossos comportamentos. Lembrando que atitude é a predisposição do comportamento, em termos psicológicos. Porque existem pessoas de atitude de nenhuma realização. E os influencers digitais estão aí para dar o testemunho fiel disso. Floreiam as suas páginas das redes sociais com palavras de impacto, de orientações seguras que eles mesmos não realizam. Paladinos da justiça, arautos da correção moral, e estes indivíduos mesmos, nas mais variadas instâncias, seja de gestão, seja de planejamento, seja de condução da coisa pública, porque o comportamento do indivíduo não fundamenta as suas atitudes manifestadas no campo das ideias. Então, nós temos responsabilidade no processo, e por isso que esses personagens sofreram. Ainda um pouco mais sobre nós. Vai perguntar Natércio: que temos feito do valioso patrimônio da fé? Qual a nossa real posição perante a vida?
quais os esforços que envidamos para modificar a situação vigente. O mundo só vai mudar quando nós mudarmos. Emmanuel tem um pensamento que diz assim: não esperemos um mundo redimido sem que aqueles que nele habitem se redimam primeiro. O mundo de regeneração só o será quando nós nos regenerarmos. E aí essa é a pergunta que Natécio faz. Quais são os esforços que nós estamos envidando para modificar a situação? Tem uma passagem desse texto que é muito interessante. No meio de uma discussão, de uma gritaria, se nós fizermos silêncio, nós já estaremos diminuindo, no mínimo, a intensidade dos ruídos. Ah, mas como assim? Vá para uma fila de banco, de uma UPA ou de um atendimento qualquer. Se todos começarem a pilhar o atendimento, a reclamar disso e daquilo outro, e nós entrarmos naquela confusão, nós não estaremos realizando o papel que nos compete. Silenciemos, entremos em oração, e, se for o caso, se a situação tender a perder o controle, saiamos dali. E quando todo mundo estiver descompensado e um indivíduo lá quietinho, com um olhar paciente, alguém vai notar, fala, peraí, por que aquela pessoa está tão tranquila enquanto os outros estão tão desesperados? A nossa postura, o nosso exemplo, o nosso comportamento vai sinalizar algo diferente. Por isso, todos somos responsáveis por tudo. Todos somos responsáveis por tudo. E a gente precisa, né, portanto, de alguma forma, realizar esse esforço, e é um esforço que ele sinaliza a possibilidade de modificar as atuais estruturas, apresentando nas estruturas para as quais servimos a técnica da vivência do cristianismo. Eu tenho conversado com... Não pensem que é fácil. Eu estou fazendo isso em mim para que eu mude a minha visão e consiga, por meio da minha, do meu comportamento, da minha atitude, demonstrar para aqueles que me conhecem a minha mudança. As pessoas estão brigando no mundo por ideologias. Quando eu falo ideologias, é uma ideia que se compra e que se luta pela ideia. Nós conversávamos isso antes do início do nosso estudo. Seja ideologia de gênero, seja ideologia política, seja ideologia econômica, seja lá o que for, se essas ideologias não estiverem alinhadas com o pensamento de Jesus, não façamos nenhum movimento de adesão, porque elas não representam, senão em alguns traços, o pensamento de Jesus para a humanidade. Jesus está acima das convenções humanas. E as pessoas estão querendo colocar Jesus dentro de um cercadinho ideológico. E esse cercadinho ideológico é muito perigoso. Porque se as propostas que estão apresentadas para o mundo, elas fossem boas, nós não estaríamos na condição que estamos. Não é possível que nós não consigamos entender isso. Um outro modelo centrado na vivência do cristianismo precisa ser apresentado para o mundo. É lógico, isso é uma construção
de séculos. Mas o que está aí no mundo hoje, e nós vamos, se recorrermos à Gênese, nos seus últimos capítulos, nós vamos encontrar lá. A marca do período de transição é o embate das ideias. Neste embate de ideias, eu não posso cercear o outro de pensar diferente. Porque senão nós vamos viver uma democracia do pensamento único. Que distopia seria essa? Mesmo dentro da nossa doutrina. Isso que, olha, eu não estou falando de política, eu estou falando de tudo. Porque se hoje alguém pensa de forma diferente, só falta nós realizarmos um linchamento em praça pública. E onde é a praça pública na qual os linchamentos ocorrem? As chamadas redes sociais. E fora o que acontece nos núcleos familiares. Então surge a necessidade de nós voltarmos para o livro dos Espíritos e efetivamente identificarmos quem é o guia que temos a seguir. E Natércio é poeticamente feliz neste momento, ao nos apresentar, embora já o saibamos, quando nos diz: Jesus, meus irmãos, não é o símbolo estático do homem vencido. Por que o símbolo estático do homem vencido? Porque até hoje nós temos um Jesus fincado, cravado na cruz. Aonde quer que nós, para onde quer que nós demandemos, sempre haveremos de encontrar, pelo menos na maioria dos ambientes em que eu demando, sempre tem lá um Jesus pregado na cruz. E às vezes em nossos núcleos familiares. É preciso que nós desconstruamos este símbolo de um homem vencido. Embora saibamos que aquele é um momento de sacrifício, ali parece que. E quantos não são os espíritos que dizem isso? Ah, Jesus não conseguiu salvar a si mesmo. Quantos líderes das trevas usam desse argumento até hoje? Mas não olham a perspectiva dessa dinâmica heróica que ele construiu, saindo vitorioso em todas as frentes de batalha. Ele foi crucificado, mas ele venceu a morte, ele desconstruiu a morte no sentido de finitude. Ao ressurgir em seu corpo espiritual, demonstrando de forma cabal de que a vida ela continua após o processo de desconstrução do corpo físico. Mas muitos de nós ainda temos essa imagem do Jesus crucificado, num sentimento de, parece, de culpa infinito por aquele acontecimento. E complementa: segui-lo é a honra a que nós devemos disputar. Nós devemos disputar a honra de seguir Jesus, entesourando em nossa alma as suas fortunas e transladando-o pela nossa vivência atuante. Eu acumulo fortuna porque essas fortunas o tempo não consome e nem a traça corrói. São os valores eternos. Essa fortuna de quem segue a Jesus. E aí, pela nossa vivência atuante, do passado evangélico para este momento de transformação e violentos acontecimentos históricos, vejam, aquela época, e ainda estamos vivendo esses momentos de transformações e violentos acontecimentos históricos. É preciso que, às vezes, nós paremos e olhemos para o mundo, o que está acontecendo no mundo, para entender que o mundo está em efervescência.
E a conduta do indivíduo pautado em uma perspectiva cristã fará toda a diferença. Aonde quer que estejamos no desempenho de qualquer tarefa que imaginemos. Portanto, qual é a nossa missão? Vai dizer Natércio. Estamos convidados a resistir, erguendo barreiras morais ante os descalabros do momento. Vamos pagar um preço por isso. Vão nos chamar de reacionários, de defasados no tempo, vão nos colocar neste ou naquele espectro político, vão nos chamar de qualquer adjetivo fóbico que imaginarem, simplesmente por nós colocarmos a nossa opinião, que não encontra acolhimento no ouvido do outro, que quer impor, por vezes, a sua visão de mundo. E o mais estranho é que, às vezes, nós estamos apenas num discurso filosófico de contraposição, sem nenhum sentimento de ódio, nenhuma emoção de natureza inferior, e o outro vem, mas isso é discurso de ódio. Assistindo a um recorte de um programa norte-americano, se não me falha a memória, é na MSBC, MSBC, acredito que seja essa mesma, esse canal. E estavam indivíduos que pensavam de forma diferente. E a questão fundamental era esse tal do discurso de ódio. A pessoa que era contrária a uma determinada visão de mundo dizia, me desculpe, mas a minha fala até esse momento ela está centrada num profundo equilíbrio emocional. Não usei de adjetivos que desmerecessem a pessoa humana. E você, cujas faces ela se encontra modificada por uma emoção, e esta emoção, pelo menos, o seu rosto sinaliza uma aversão profunda ao meu posicionamento. Eu não possuo nenhum sentimento de ódio em relação à sua forma de vida, à sua escolha de viver. Mas me parece que a recíproca não é verdadeira. Não aceitar o outro como ele, assim, não aceitar em termos de ideias. Agora, o outro ele tem liberdade, ele é livre para ser como quiser. Mas ninguém pode impor ao outro um modo de ser. Jesus não impôs a ninguém que aderisse ao cristianismo. Jesus convidou os 12. Ele não impôs a nenhum dos 12 a obrigação de o seguir. Se nós observarmos bem, ele não impôs. Ele sempre fez um convite. Quer vir? Vem. Agora, qual é o princípio básico? Olha, deixe a sua vida para trás, pegue a sua cruz e segue-me. O que é essa cruz? É a somatória dos nossos compromissos. Então, a gente precisa erguer barreiras morais ante esses descalabros que nós estamos vivendo. E parece que para determinadas pessoas a gente faz vista grossa. Não, não, os fins justificam os meios? Não. Para o espírita cristão, não. Não nos é lícito ser coniventes com o que vai de encontro à nossa bendita convicção, somente porque está em moda aderir às vacuidades e incorporar as alucinações ao nosso modo de ser e de viver. Particularmente, eu poderia apresentar aqui um rol
daquilo que eu vejo como modismos, vacuidades, alucinações, mas não me alisto fazer, porque nós estamos em um grupo em que talvez o meu ponto de vista não seja o mesmo dos amigos que se fazem presente ou que assistirão no futuro. Mas nós somos convidados a cada um a fazer essa lista. Numa conversa em particular, eu teria toda a tranquilidade de apresentar. Não nos é lícito ser conivente. Eu compreendo, mas eu não concordo. Eu não entro nessa brincadeira, eu não vou fazer parte dessa corrente no sentido de pensar, não vou, não terão de mim a adesão que esperam. Porque olha o recorte, o fracasso ético de uma nação decorre do desajuste moral que começa na família. Porque é na família em que o espírito ele tem forjado os seus valores morais. Há não pouco tempo atrás, vou preservar o nome do jornalista, até por ética, ele coloca em sua rede social que ele estava surpreso porque o filho dele, de 12 anos, ao chegar da escola, lhe perguntou: Mas meu pai, quem é Jesus? Ele falou: Por que você está me perguntando isso? Não, porque eu nunca tinha ouvido falar em Jesus. Ou seja, dentro do próprio lar deste jornalista, Jesus era um personagem ausente, distante. E somente aos 12 anos o indivíduo ouve falar de Jesus apenas pelo aspecto histórico e, entre imensas aspas, revolucionário. Como se Jesus fosse algum subversivo. Essas roupagens humanas que algumas pessoas querem colocar em Jesus está produzindo a sociedade do momento presente. Se um jovem cresce numa família em que Jesus não está presente, é o mesmo paralelo que fazemos na equação da vida, como eu disse lá atrás. Se nós não colocarmos Deus na equação da vida, tudo que intentarmos realizar, não atingiremos os objetivos esperados. Porque nós somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência no mundo corporal. E não o contrário. Existem, assim, muitas outras considerações que poderíamos fazer. Mas aí a gente encerra o estudo deste capítulo com a perspectiva futura destes espíritos. Gilberto consorcia-se com Tamires e no planejamento, vejam, uma família ela é planejada. Naquele mapa reencarnatório que fizemos, este núcleo vem batendo biela, vamos dizer assim, numa linguagem bem atual, descontraída, vem batendo biela desde o século XV. 5 séculos para ajustar essas almas em conflito, umas com as outras. Então, Gilberto e Tamires, após o consórcio matrimonial, nesta reunião, que é o motivo principal deste capítulo, na parte final, para estes, são-lhes apresentados os seus encargos futuros. Hermínio Lopes, Lisandra e Jules, todos previstos para integrarem o núcleo familiar de Gilberto e Tamires.
Observem, os queridos amigos, que eu fiz algumas carinhas angelicais, esses ícones, para demonstrar os vínculos. Então, recordemos-nos, Jules, ele foi encarcerado para que Rafael pudesse assediar a sua esposa, quando na figura de Georges Henri. Ela não aceita o assédio e é transladada para uma vida de monastério. E ele morre na prisão. Agora, volta ao núcleo familiar na condição de neto de Rafael. Lisandra, na personagem de Anete, empareda Hermínio Lopes juntamente com Rafael e retornarão como irmãos. Aí, os irmãos que não sentem simpatia profunda uns para com os outros. E o papel dos pais, como mediadores de conflito, apaziguador dessas almas, evangelizador dessas almas, para que esse trio Parada Dura se reharmonize agora por uma experiência de amor em outro nível. Mas a Nete também foi aquela que matou o seu irmão em vida passada envenenado, quando ele desempenhava ou ocupava a personagem Jean-Marie de Rondelet. A roda da vida. O que eu faço num determinado momento, lá na frente ele volta até mim. É o passado que retorna, exigindo o reajuste necessário. Então, os núcleos familiares, os nossos núcleos familiares, não são obra do acaso. E o atendente fraterno, com esses casos concretos que estamos a estudar, não só nas obras de Filomeno, mas nas obras de André Luiz e de tantos outros espíritos, quando as ocorrências se derem em núcleos familiares, a sugestão é que a gente faça realmente essas vinculações, porque isso vai fazer com que, diante de uma demanda real em um atendimento fraterno, nós tenhamos uma visão diferente a respeito da família. Ah, eu não me dou com meu pai, eu não me dou com meu irmão. E a gente vai construindo um conjunto de hipóteses. E como trabalhar isso de forma a ajudar aquele indivíduo a usufruir desse processo reencarnatório da melhor forma possível. Como eu disse antes, é um capítulo muito profundo, filosoficamente falando, que demandaria inúmeras reflexões. As imagens que aqui elas são colocadas, elas são apenas representações simbólicas para, de alguma forma, trazer a possibilidade de a gente construir um entendimento mais fácil, mas de nenhuma maneira ela coloca como assertiva, por exemplo, que Hermínio reencarnará com a sua psicologia masculina, Lisandra feminina, Jules masculino. Isso não é determinístico. Mas, dada a necessidade de reeducação do comportamento, eu creio que este alinhamento psicológico seria mantido pela natureza dos demandos. Então, a força das relações para serem equalizadas segundo o conhecimento que eu tenho, que é muito pequeno, por sinal, não inviabilizaria essa forma de perceber a reentrada em um processo existencial por este viés.
Então, é apenas um símbolo. Poderia Jules vir como mulher, Elisandra como homem, não sei. Isso aí é uma questão que não está dentro da nossa cognição. Aqui estaria apenas uma representação, e eu espero que isso tenha ajudado a todos nós, durante essa obra, a colher informações. Para mim, esse estudo tem sido muito significativo, por isso eu agradeço sempre a presença de todos. Meu amor não me trouxe água hoje. Você já... Enfim, agradeço muito a vocês por partilhar com todos, né? Mais um livro, mais uma jornada de reflexões, e vamos, daqui por diante, começar a pensar no que está por vir, começar a construir uma ideia de qual será a próxima obra. A gente já está aqui imaginando. E é isso aí, pessoal. Muito, 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 muito feliz por nós concluirmos mais uma tarefa. Agradecido a Deus, a meu anjo da guarda, a seu Zé Ferraz, que por vezes eu sinto... Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.